Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 13 de abril de 2011, quarta-feira. O verbete é o 1898, 4 páginas, 43 logias e 8 máximos. O tema é suporte mnemônico. A especialidade mnemosomatologia. Quem redigiu esse verbete foi a nossa professora Ana, que está aqui já disposta a receber a saraivada de questionamento de vocês. Definologia. O suporte mnemônico é o conjunto das ações mentais somáticas, tais como estudo, leitura, escrita e anotações, cujo propósito é dar sustentação à memória, auxiliando a rememoração de vivências multidimensionais e multiexistenciais relacionadas com a própria realidade intraconsciencial. A estrutura secular ou milenar dos retropensantes. A utilização do notebook na condição de extensão da memória humana. O compilador de anotações. O recorte do cosmograma. A memória autobiográfica. O ato de estabelecer prioridades. E por aí vai. Agora, o registro dos parafatos e parafenômenos, a influência dos retrocérebros nas anotações. Eu li apenas um pedacinho do texto. Na remissologia, em 15 verbetes, nós destacamos cérebro dicionarizado, dicionário cerebral analógico, faculdade de registrar, holomnemônica e potencializador da memória. Frase enfática. O suporte mnemônico é instrumento agilizador lúcido, favorecendo a expansão da memória cerebral e o acesso à holomemória para a recuperação de cons magnos intermissivos da PROEX. Ô Rosa, você olha que esse aí está quase perfeito. Agora, você emprega o suporte mnemônico? Já refletiu sobre isso? A bibliografia tem 4 fontes. Agora, pergunta. Na sua situação evolutiva, o senhor consegue lembrar de quantas vezes já ressomou nesse planeta nos últimos milênios? Nesse mesmo período, o senhor já ressomou em outro plano físico diferente desse planeta? Não, olha, o que eu sei é que eu revivi aqui muitas vezes, mas nesse planeta mesmo. Agora, todas as lembranças eu não tenho, não. Eu tenho um bocado delas. Dá para o gasto, para a gente ter uma ideia. Agora, outra. De que forma manter assistência com discernimento para evitar prisão grupal quando o familiar é paciente crônico? Olha, aí é ter uma cuidadologia, ter médico especializado, internar quando for preciso. Isso aqui é a melhor coisa que pode ter com discernimento para fazer essa assistência. É o jeito. Agora, de qualquer maneira, é ajudar, né? Sempre, se você está ajudando, não tem interprisão grupo carne. Outra, conheci uma pessoa 4 meses atrás e sempre que conversamos sobre o relacionamento, eu escuto um apito no ouvido esquerdo. E o mesmo aconteceu quando ele me mostrou a foto de sua família. Olha, isso aí é sinalética, timpânica. Temos ambos 44 anos, nunca nos casamos e não tivemos filhos. Eu nunca tive vício, mas ele é fumante e usa Ritalina para narcolepsia. Devo continuar esse namoro, trabalhar nisso e formar a dupla evolutiva ou me afastar de vez? Quero acelerar minha evolução, pois sinto incompletismo. Gostaria da sua opinião. Olha, é difícil a gente falar, né? Em caso de marido e mulher, não se coloca a colher aí de jeito nenhum. Agora, nesse caso aí, dá um jeito dele parar de fumar. É uma boa. Agora, a narcolepsia, às vezes, precisa de tratamento mesmo, precisa de saber se isso vai continuar indo por muito tempo. O mais, se você gosta dele, se adapta bem, e ele também de você, não tem problema qual é. Dupla evolutiva tem que ser assim. Outra coisa, a gente forma a dupla evolutiva para ajudar primeiro o duplista. Olha bem isso. Agora, para você, Ana, na fatologia, página 100, 4ª linha, o repositório de registros poderia explicitar? Tá. O ideal é para você formar esse repositório,
é você ter um acervo. Como é que eu posso explicar assim? Você vai o cosmograma não deixa de ser um repositório de registro, porque você vai tendo aquela informação ali, vamos fazer essa pesquisa sobre, no meu caso aqui, sobre a memória. Você vai ter um recorte de jornal, certo? Aí você tem um recorte de uma revista, certo? Aí você tem uma informação, vamos dizer assim, sobre um filme que está relacionado com a memória. Isso aí você vai fazendo vai ser esse, como é que eu posso colocar? É um acervo de registro. Aí você vai reposicionando. Você tem mais um livro, acho mais um livro sobre o assunto. Você vai colocando, você vai aumentando aquele acervo de registro. Se o senhor quiser complementar, não sei se foi bem claro, eu me atrapalhei. Não, é um repositório de registro, fazer apontamento de tudo que seja importante para aquilo que a pessoa precisa. E isso aí ajuda a memória dela. Para mim é isso que você está falando. Agora, outro para você. Na tecnologia, página 101, terceira linha. A técnica dos registros laboratoriais. Poderia especificar? A última. A técnica é o seguinte. O ideal é quando você vai fazer um experimento laboratorial, não importa o qual seja dos laboratórios, é você, tanto que já tem no final, quando faz a orientação dos laboratórios, já tem no final para você fazer esse registro de toda a vivência, de toda a experiência que você teve dentro do laboratório. É isso que seria a técnica, né, do experimento laboratorial. Cada laboratório tem um kit. Aí é o caso da pessoa que vai ao laboratório fazer o kit dela. Dela mesma. Isso aqui é o registro laboratorial mais sério. Estou viajando, às vezes tenho dificuldade quanto ao local para fazer a TENEPS. Como devo proceder nesse caso? Você deve ter inspiração do seu amparador aí para ver o que você faz. Você tem que decidir isso com ele. Agora, quase sempre a gente acerta. Quando a pessoa se dedica a TENEPS, ela acerta e dá um jeito sempre de arranjar algum local adequado, horário adequado, etc., e dá certo. Olha, eu queria mostrar para vocês aqui o 9º SINVEX, que é o Congresso Internacional de Inversão Existencial. Vai ser o 9º. E ele vai ser realizado, para vocês terem uma ideia, em junho, agora, desse ano, lá no campus Aracê, lá no Espírito Santo. Agora, tem aqui uma vasta programação, muito séria, com os detalhes de tudo direitinho. Vale a pena ver isso. Quinta-feira, 23 de junho, sexta-feira, 24, sábado, 25 e domingo, 26. Entra aí o Laboratório Radical da Heurística do Serenário e também os processos todos que eles estão fazendo lá de trabalho. Vale a pena ver isso. Inclusive, estão falando aqui na construção do Laboratório Radical de Heurística Serenário, no campus da Sinvex, na Cognópolis, aqui, em Foz do Iguaçu. Programe-se e participe. Sua presença será assistencial. Se alguém quiser ver os dados, tem aqui a pessoa ver. Vale a pena. Agora vocês podem falar aí que a Ana está aqui esperando. Né? Aqui, na estrangeirismologia, Certo. esse flashbulb, Flash é o ato de você trazer a memória, né? Você teve um flash de um determinado assunto, às vezes que você está pesquisando, né? Aí você tem aquela veio. E é uma sensação também, daí, a partir do momento que você tem esse flash, você vai ter o processo também de, vamos dizer assim, ele vai ajudar no teu processo da tua memória, daquele assunto que você está pesquisando. Certo? Seria um flash de memória, né? Isso, está relacionado. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, que na medicina esse é um tipo de memória que se considera daquela que é bem fixada, sabe? Então eles normalmente dão exemplo desse tipo de memória
O caso da pessoa, a maioria sabe, por exemplo, onde estava no 11 de setembro, porque certo. Aquilo foi um acontecimento muito drástico, e aí a maioria lembra que estava fazendo, onde estava, o que estava fazendo. Então, a memória fixa de um jeito, e aí esse tipo de memória é chamada de flashbulb. É justamente isso que você comentou, aquele que vai no flash, mas ela fixa mais. Fixa. Agora, na parafatologia, a terceira linha, a influência dos retrocérebros nas anotações. Né? Eu queria que se aprofundasse, principalmente esse termo retrocérebro. É porque em outras vidas, outros corpos que nós tivemos, você, lógico, teve um cérebro físico, né? E aquilo fixou um determinado, vamos dizer assim, assunto em você, teve um fato mais marcante. No caso, assim, está relacionado aqui à escrita. Então, você, numa vida passada, você foi escriba, certo? Então, vamos dizer assim, a escrita ficou registrada naquele cérebro que você teve naquela vida em que você foi escriba. Nessa vida aqui, você vai, vamos dizer assim, uma espécie que vai ter influência daquele processo de escriba. Eu me identifico muito com esse processo de escriba, porque eu lembro assim, quando eu tinha que fazer uma crítica, né, quando estava fazendo o meu curso universitário, sobre um determinado livro, um determinado autor. Eu tinha uma dificuldade muito grande. Eu lembro que eu teve um trabalho que eu fiz, aí o que eu fiz? Eu tive assim, vamos dizer assim, bem escritinho, bem caprichado, eu copiei tudo. Certo? E a professora até que teve uma certa consideração comigo, ela levou em conta aquela cópia mesmo. Então eu tive muita dificuldade de fazer crítica, certo, a determinado autor. Então eu vejo que isso é uma influência, lógico, de um retrocérebro que eu tive, certo? Isso aí acho que dá uma ideia para a gente. Assim, essa última coisa, a masculinologia, a última linha da está lá escrito mnemônico, deve ser escritor, né? Não sei se já corrigiram isso. Sim, já. Obrigado. Tá, obrigada. Na página 101, em tecnologia, na segunda linha, a técnica do fichamento mental somático. Essa técnica é a técnica que é feita no holociclo. Certo? Que você chega, vamos dizer assim, você vai voluntariar no holociclo, é sugerido para você que primeiro você faça a técnica do fichamento, certo? Em que você vai trabalhar com os atributos, inclusive o atributo da memória, certo? E na mesma página, em sinergismologia, o segundo sinergismo ali, sinergismo, transcrição da experiência e fixação mnemônica. Queria que você ampliasse um pouquinho esse sinergismo. Porque você tem que observar o seguinte, quando você vai escrever uma experiência que você teve, certo? Até às vezes uma experiência parapsíquica, às vezes assim, uma hipótese de sinalética tua que você tem, você vai escrever aquela experiência, né? Aquela vivência que você teve. E com isso veio o processo daí da fixação. Porque o que fixou? Quando você vai ter outra vivência, que você vai, vamos dizer assim, comprovar aquela hipótese tua, você já tem aquilo na tua memória. Então aquilo, vamos dizer assim, já fixou para você. Certo? Daí na página 101, você pode falar um pouquinho mais sobre o segundo efeito na efeitologia? O efeito halo da memória pessoal sobre a autoproex? Só um minutinho, deixa eu me achar aqui. Efeitologia, no final da linha. O efeito halo. O efeito halo é aquilo que reflete, certo? Para a gente começar. E aquilo que você vai refletir, ele vai, vamos assim, ele vai dar um retorno para você. Certo? À medida que ele refletiu, aí ele vai voltar. Quando ele volta, ele já vai dar, vamos dizer assim, acrescentar para você no processo teu da memória. Então é como se fosse a importância, né, da memória na ProEx, né? Exatamente, está relacionado. Ok, obrigado.
Aqui, na página 101, ainda na efeitologia, na segunda linha, o último efeito, a autoidentificação dos efeitos da autobagagem holobiográfica. Você podia ampliar? Quando você identifica a sua bagagem, né, aquele acervo de conhecimento que você tem, né, lógico, porque o holo é um conjunto, né, são várias, né, biografias que você tem. Então, esse conjunto de biografia, ele vai refletir na existência atual. Vou pegar o exemplo aqui do professor Valdo, aqui, né, as outras vidas que ele teve, que ele já trabalhou com o processo do mental soma, com o processo de escrita, reflete nessa existência atual, certo? Oi, Ana, aqui é a Milena. Na fatologia, no caderno de caligrafia, na segunda linha, qual é a relação que você fez desse item com o suporte mnemônico? O caderno de caligrafia é lógico, é para você melhorar a tua caligrafia. Você, vamos dizer assim, ter uma letra para que os outros entendam, tenham compreensão. Então, ele sai só para você mesma. Às vezes, nem a própria pessoa ela consegue entender, às vezes, o que ela escreve. E quando você vai melhorar a tua caligrafia, isso vai ajudar você no processo do fichamento mesmo, como eu coloquei agora há pouco, lá no holociclo, certo? Então, ele vai dar um processo de melhorar mesmo, de qualidade tua. E isso vai refletir também no processo teu da memória, porque daí você vai agilizar, certo? Que você vai entender melhor, vai ficar uma coisa mais legível, ele vai agilizar teu processo. Na escrita mesmo, né? Aqui em cima, no B. Poderia explicar no estrangeirismologia, a primeira palavra, como é que se lê isso aí, que é francês, é latim ou é uma mistura dos dois? O que significa isso? O professor Valdo estava corrigindo a nossa pronúncia. O senhor poderia repetir? É de mémoire. Mémoire. É francês? Isso. Sim. A tradução dele é o seguinte, é tudo que ajuda o processo teu de memória. Então, tudo que vai ajudar você... É um anexo à memória. Isso. O que é que pode incrementar a memória? É um aditamento, um aditivo à memória. Então, todos os processos artefatos saber quase sempre são assim. A holoteca é baseado na mnemônica, né? A holomnemônica. Então, os artefatos saber todos que tem lá. Lembra, um dia desse eu estava falando aqui sobre fazer a exposição de novo dos artefatos saber. Sim. E tem no 4º volume aí, são 115 artefatos saber. A maioria deles tem envolvimento com o processo da memória pessoal, que é a automemoriologia, ou holomnemônica, que é dentro disso aí, a mnemosomatologia, que é o corpo da memória da pessoa. Ele vai ajudar no suporte mnemônico. Agora aqui para você, na efeitologia, página 101, primeira linha. Os efeitos da higiene mental na qualificação da holomemória e o efeito halo da memória pessoal sob a autoproex. Poderia ampliar? Olha, o primeiro, o efeito da higiene mnemônica, porque a nossa memória, vamos dizer assim, ela aceita tudo, certo? Ela vem. Vamos dizer assim, você vai pensar com qualquer determinado assunto, cadeira, mesa, livro, qualquer assunto, você vai acessando todas as informações que você tem na tua memória. Aí o que você vai fazer? Você vai usar o mental soma e você vai selecionar. Você vai fazer uma higiene. Então, isso presta, isso não presta. Isso é patológico, isso é negativo. E isso aí, não, vamos dizer assim, não, você vai fazer uma limpeza mesmo, né? No processo teu da tua memória. E isso, com certeza, vai dar mais espaço para você colocar coisas que vão te ampliar, vão te ajudar, né?
na interaciologia, página 101. A interação holo-memória, intermissão. Poderia explicitar? Holo-memória, quando você acessa a tua holomemória, é o seguinte, você tem uma amplidão, você amplia o teu processo de lembranças, certo? E com isso você vai lembrar de fatos que vai te ajudar nesse processo mesmo aqui. Qual é o outro, professor? Não, que é o processo da intermissão, né? Que eu estou falando. Daí você vai Pega acessar mais o curso intermissivo. O curso intermissivo você vai lembrar de mais dados, de mais informações. A hora que a pessoa faz aquele teste para saber se ela fez o curso intermissivo, isso já mexe no processo da holomemória dela. Quanto mais ela estudar por aí, mais ela vai puxar, você está entendendo? O fio da meada. Ela vai acabar tendo a visão maior. Nessa questão, por exemplo, do suporte mnemônico, a coisa mais séria é a autorretrocognição. Porque vai pegar o passado que está morto e você vai lembrar daquilo para retificar, para melhorar, para enriquecer o presente seu, através das experiências que a pessoa tem. Então, isso tudo aí eu acho muito importante, a holomemória com a intermissão e etc. Inclusive, o curso intermissivo também tem aqueles fatos que aqueles trafar da gente, da pessoa, né? Que ela tem que reciclar aquilo ali, que ela tem que melhorar, né? Então isso também vai ajudar. Outra coisa também é que essa memória, às vezes, depois se a pessoa insiste com aquilo e vai acumulando experiência, ela acaba chegando na auto-para-procedência dela. Ela acaba lembrando como é que é, ou participando daquilo, ou indo até lá. Tem muita gente que faz isso. Agora, o problema é que nem sempre a pessoa ela vai, mas fica ainda semiconsciente. Então, não pesca, não aure, não absorve bem a realidade extrafísica da paraprocedência dela. Então, tem muita gente que tem isso à base de sonho, de onirismo, de fabulação, de fantasia, de imaginação. E, no entanto, muitos desses dados são, vamos dizer, material da estrutura dessa lembrança. Então, o que é difícil, às vezes, nesse processo de suporte, é justamente as pessoas terem recordações, lembranças, rememorações nítidas, racionais, lógicas, completas, integralizadas, interativas, sem criar nuances, sem criar, vamos dizer, sombras, você está entendendo? Nebulosidade, mas uma coisa mais nítida, clara, límpida, explícita. Então, no caso, a lucidez, você aumentar o teu nível de lucidez. Por isso que eu vivo insistindo, anote tudo, estude. A leiturologia é importantíssima nesse processo. Agora, a anotação, a arquivologia pessoal, ela é super importante. Por isso, esse seu verbete aqui está dentro do processo mais sério que nós precisamos. E você aqui, você fala de tudo isso, você fala do banco de dados, do repositório de registro, os dicionários temáticos. Agora, por exemplo, os dicionários estão mais ainda espalhados lá no Holocico, a partir de ontem, né? Aquilo lá faz o povo pensar. Se uma pessoa for lá e ver. E outra coisa, tem os temas todos com a legenda. Aquilo faz o povo pensar. Então, o ideal, por exemplo, se uma pessoa quer melhorar o processo mnemônico, o Holociclo ajuda sobre todos os aspectos. Lá tem enciclopédia, dicionários e o processo sério da cosmoanálise, que é a cosmovisão feita pelas anotações. Então, isso aí muda. E outra coisa também, se a pessoa não tem muita experiência de fazer uma bibliografia, por exemplo, ela vai fazer o levantamento lá, por exemplo, com a Ivone.
Isso aí melhora demais o processo mnemônico. Aí entra aquilo que você falou agora há pouco sobre a caligrafia. Se uma pessoa ela é confusa até naquilo que ela anota, não adianta nada fazer anotação se ela estiver fazendo anotação manuscrita. Depois não vai entender o que ela escreveu. Então a caligrafia é importantíssima para a própria pessoa em primeiro lugar. Depois é que vai para os outros. Porque a caligrafia, quando eu estava fazendo esses levantamentos de dados, foi um dado que, para mim, eu achei muito importante. Mas a caligrafia ela é básica na memória das anotações, dos apontamentos, da inventariologia, do balanço mnemônico da pessoa, memoriológico. Entende? É muito importante isso aí. Que só uma coisinha, no estrangeirismologia, esse primeiro, se tiver no francês é mémoire. É mémoire. Pois é. Já foi corrigido. Já falou. Já foi então, o Pedro memória essa. Professor Waldo, aqui. Sim. Então, para a pessoa começar a ter retrocognição, ou ela quer se aplicar no processo da retrocognição, o ideal é ela começar a aperfeiçoar a memória dela a partir Primeiro, muita leitura. Segundo, muita anotação. Terceiro, se puder, manuscrever ou digitar aquelas conclusões que ela tem. Quanto mais ela mexer nisso, mais ela vai enriquecer a visão intelectiva ou intelectual que ela tem das coisas. Com isso, os dicionários cerebrais são ativados. Aquilo amplia, melhora. Se ela tiver, então, aí já entra a fome com a vontade de comer. Uma coisa que potencializa tudo é se ela tiver alguma facilidade poliglótica. Se ela usar, por exemplo, do jeito que nós usamos aqui 3 idiomas em Foz, que é o português, espanhol e inglês. Isso aí ajuda demais. Aí o dicionário poliglótico vai ampliar devido o analógico. Você está entendendo? Das ideias afins. Então, essas ideias afins, querendo ou não, a pessoa dentro da memória dela vai fazer associações de ideias. Isso. Agora, uma coisa que sai aí como um complemento ou um extra, um pós-fácil, um bônus, é a verpom. Ou seja, a verdade relativa de ponta nova. A pessoa vai começar a descobrir verdade relativa de ponta devido a esse estudo que ela faz desse modo. Então, o problema é fazer o ataque às ideias, à parte intelectual, entende? Ao processo do constructo, ao problema dos conceitos, de uma maneira atacadista, sob vários ângulos. A hora que acontece isso, não tem jeito. A cabeça melhora no tapa. Não tem jeito de não melhorar. A pessoa nunca mais vai ser a mesma. Então, é importantíssimo o estudo que a Ana está estudando aqui do suporte mnemônico. É muito mais sério que tudo isso. Uma pessoa vai ler, ela ainda vai pensar pequeno, mas é maior. Ela precisa ter uma cosvisão, que é aquilo que eu falo, que falta aqui. Né? Quando eu mostrava, eles confundiam com técnica. Eu falei, não é técnica, é muito mais do que a técnica. Às vezes eu percebia na conversa informal mesmo essa dificuldade. Agora, o que é bom nessa história toda é a pessoa de pensar o seguinte: a vantagem que tem de você levar o mental soma nesse trabalho aqui, mesmo que seja nessa dimensão, do jeito que nós estamos falando. Porque isso aí ativa e vira um adendo, um complemento, uma potencialização, um aditivo do processo parapsíquico. Então, a parapercepciologia acrescenta a tecnologia com a paratecnologia. Então, a memória se distende, ela se amplia. Agora, uma coisa muito séria que a pessoa tem que colocar na cabeça é o seguinte: nós todos temos aquilo que na informática se fala de cache, aquele negócio, ou o disco rígido, ou o CPU, ou qualquer coisa disso. Nós temos isso muito mais dentro da gente. Quer dizer, há cabimento, há maneira de comportar muito mais material na nossa cabeça. Depende da gente fazer isso com lógica, racionalmente,
de maneira efetiva, técnica. Agora, do jeito que nós estamos falando aqui, a pessoa só pode melhorar. Agora, é impressionante outra coisa séria. Quanto mais a pessoa trabalha, mais motivada ela vai ficar. A hora que passa o gargalo da preguiça inicial, sai de baixo. Ela não para nunca mais. Aí ela já começa a fazer o quê? A ressexologia. Ela começa a fazer a ressex. A reciclagem da vida dela, que ela já quer arranjar mais horário para ela ler, para pesquisar, para digitar as coisas, para fazer apontamento, para cotejar leituras, livros, dicionários, enciclopédias. E ela quer mais tempo para isso. Então, ela olha para trás e fala, como eu já perdi tempo, que besteira, como eu era. Então, ela sente, eu era um tatu. Quer dizer, o tatu, está tudo bem. Não estava nada, está tudo ruim. Você está entendendo? Então, ela começa a ver essa realidade através da mnemônica. Também é uma coisa que estava pensando, inclusive, para a próxima. Porque não é. Melhorou aqui, vai melhorar tudo. A memória é a base. O problema nosso é pensar no aqui, agora, já. O dia é hoje. O negócio é agora. Arvaldo, sim. Você acha mais inteligente, ou produtivo, ou fisiológico, a pessoa que já identificou uma retrovida, ela insistir nessa para ver os detalhes, ou ela tentar pegar dali para trás, para outras? Não, ela tem que pegar naquela, se atualizar nessa, aí pensar na terceira posição. Então ela pensa o passado, o presente e o futuro imediato. O que eu vejo é isso. É a minha condição. A minha vida inteira, desde os 14 anos, eu comecei a pensar seriamente nisso. Então eu ponho sempre mais do que aquilo. Agora eu vou contar para vocês. Eu acho que eu não tive vida nenhuma com o nível de lucidez intelectiva e de bagagem que eu tenho hoje, na minha idade. Isso nesses últimos 30 anos. Eu acho que é mais do que tudo que eu já tive por causa das minhas lembranças. Sabe, as lembranças anteriores é o seguinte, quanto mais antigo você tem, menor é seu cérebro. Então, a sua vida intelectual, mental, somática, ela vai ficando reduzida, até você virar uma formiga. E você atribui isso exatamente a esse processo de aplicar o passado hoje. E fazer isso tudo que eu estava falando aqui, do ponto de vista do atacadismo, do generalismo, da cosmovisão, da panorâmica, da pluralização das abordagens. O problema todo nosso é abordagem, interpretação, hermenêutica, exegética, analíticologia. Olha só o que eu estou falando. Eu estou dando a opção de expressões com aproximações simples para vocês entenderem. Agora, a hora que você conjuga isso tudo, isso é uma coisa só. Isso é a composição da nossa holomemória. Você tem que lembrar que nós usamos essa holomemória, querendo ou não, o tempo todo. Eu posso falar uma palavra aí que não é muito comum. Então, ornitorrinco. Você, às vezes, vai guardar. Já, o Alexandre já não vai interessar por isso, ele não vai guardar isso. Ela, às vezes, vai lembrar, não, ornitorrinco. Parece que o cara ornitorrinco. Então, ela começa a ficar engastalhada com a palavra em si. Então, veja, cada um aborda de uma abordagem, uma faceta, um flanco, uma nuance diferente, devido às experiências pessoais de cada um de nós. Então, isso é importantíssimo. Agora, veja, quanto mais você acumular e fazer as camadas mnemônicas dessa realidade intelectual, mais isso se expande. Mas se expande aprofundando no passado dessa vida e no passado das vidas anteriores e no futuro. Então, por exemplo, você vai ter um fenômeno. Se a sua memória é muito rica em matéria técnica, você vai querer analisar aquele fenômeno pelo conteúdo. Você já não vai ficar, vamos dizer, totalmente embasbacado, você está entendendo, obnubilado, apenas pelo fenômeno em si. O espetáculo, a espetacularização daquilo, você está entendendo? Isso tudo fica
moldurou a situação, mas não interessa. O que interessa é a essência, o conteúdo, o cerne, o núcleo daquela ideia que está ali dentro. Então, isso muda tudo. Então, pois é. Agora, por exemplo, você, com esse trabalho seu, o resto da sua vida, enquanto você estiver lúcido, você vai trabalhar com eles. Não tem jeito de você deixar o processo da lucidez dentro do universo da memória. Você entendeu? Entendi. Agora, isso é que eu chamo de lucidologia. Esse é que é o caminho. Valdo, você tinha falado aí antes alguma coisa de a vida mental somática vai se reduzindo. Eu não entendi direito. Não, é o seguinte, quanto mais antigo mais burro é você. Você vai notar, burro que eu estou falando é ignoranciologia. Quer dizer, você se torna mais ignorante, para trás, até virar um zero. Agora, por quê? Onde é que você vê que você é ignorante? Porque o mundo é muito pequeno para você. Ele vai ampliando agora. Então, por exemplo, a sua vida era pequena porque você julgava o mundo muito pequeno. Ele era muito restrito, muito acanhado. Você entende como é que é? Falou redução. Por isso que eu falo aquele negócio do bicho dentro da terra que olha lá, a topeira que olha o céu. O céu é só aquele buraco que ela vê do buraco dela. Aquilo é o universo dela. Ela não saiu para ver o que quer que se passe. Então, a gente no passado é justamente isso. Mas o caso das religiões, elas estão 2, 3, até 5 pois é, mas a religião, atrás, a pessoa, dentro daquela visão mínima, ela descobria a religião, achava que aquilo era o fim do mundo, era grande demais, era um universo, um cosmos. Bobagem. Então, por isso que o povo fica, e depois aquilo fica dentro da memória da pessoa, cria um processo dogmático e de doutrinação muito grande, ela fica então siderada com aquele processo, totalmente, vamos dizer, magnetizada, imantada naquela recordação do processo. Ela vem para cá, encontra a religião de novo, começa a marcar o passo do mesmo jeito. Fica tudo automático. Então, é uma lavagem subcerebral, às vezes secular, milenar. Assim tem uma opção de gente. Por exemplo, dentro do judaísmo, que tem 5 milênios, tem gente que é assim milenarmente. São muitas vidas, uma depois da outra, tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual. Tudo mexendo com dinheiro, com negócio, com segredo. E eles estão presos em parábolas infantis. Eles ficam contando aquelas coisinhas de Adão e Eva. Pois é, no processo do cifrão, comandando isso tudo. Você já pensou? Realmente, por exemplo, se chegasse aqui um serenão de grande coturno em matéria de trabalho social, e falasse assim, de hoje em diante não vai ter mais moeda. Ia dar uma loucura na terra, todo mundo ia ficar doido. Um monte de gente não ia saber viver sem pensar em dinheiro. Vocês estão entendendo como é que é? Então, não pode haver estupro evolutivo também, intelectual, mental somático, muito grande, de modo algum. Por isso que é que vem assim comigo, que eu sou varejista, tentando chegar no atacadismo para explicar as coisas da consciência. Porque se chegar um negócio grande demais, esse estupro, em vez de fazer bem, faz mal. A bolsa ia desabar, a economia ia para o brejo. Não, se mexer, tirar o cifrão, são milhões que vão ficar totalmente lelé da cuca. Tudo alterado. Agora aqui, complementando a pergunta anterior sobre TENEPS, se eu entrar em acordo com o amparador, posso mudar o horário da TENEPS nesse período em que estou viajando? Sim. Esse horário tem que ser o mesmo durante esse período ou posso mudá-lo conforme a necessidade? Mude, desde que você mantenha as bases do exercício diário da TENEPS, a tarefa diária. Outro, poderia dar exemplo sobre a identidade extra? Para a professora Ana, poderia explicitar mais na maniologia, a grafomania, a bibliomania, a hipergrafia? Isso é para você. Eu vou repetir. A identidade extra, acho que é com o senhor. Essa eu falo. Eu não Mas tenho. primeiro você aí.
Tá. É maniologia, grafomania, bibliomania, hipergrafia. Bom, mania é aquilo que é o excesso, certo? É aquele hábito extravagante, exagerado, né? A grafomania é um processo, vamos dizer assim, da pessoa escrever, certo? Mas assim de uma maneira exagerada, sem passar pelo discernimento, né? Então, vamos dizer assim, uma coisa seria, tipo assim, mais nosográfica. E a bibliomania é a mania da pessoa de comprar livros, certo? Mas aí a gente tem que usar, vamos dizer assim, um processo. Porque você comprar livro é uma coisa saudável, sadia, certo? Até vai ajudar você. É um suporte mnemônico teu que você tem. Só que o detalhe é que você tem que ver qual é o tipo de livro que você vai comprar. Às vezes, se não é um processo de um livro que vai enriquecer o teu mental soma, certo? Então, você tem que ter um discernimento aí. E a hipergrafia é uma doença, né, que a pessoa escrever de forma compulsiva. Mas, você veja bem, essa maneira de escrever compulsivamente, ela não tem clareza, ela não fica claro, ela não tem um desencadeamento das ideias, certo? É a graforreia. Exatamente. Agora, sobre identidade extra, é aquela identidade que uma consciência adquire, em geral, durante a intermissão, e que às vezes permanece, ou aparece, ou ressurge em outras intermissões. Então, no caso aqui, o exemplo que eu dou é o meu caso, que eu sou o Zéfiro, que se comunicava na época do Allan Kardec lá. Agora, eu antes disso já era o Zéfiro, em intermissões anteriores. Então, é como se fosse um nome, uma denominação, uma identidade, a classificação individual da pessoa, que ela adquire quando ela se torna a voltar a ser consciente na intermissão. Isso é que é identidade extra. Agora aqui para você, página 100, fatologia, 5ª linha. Poderia exemplificar de que modo você trabalha ou a técnica que faz uso para a recuperação das palavras? Sim. A recuperação das palavras é o seguinte: se você não consegue tentar lembrar uma palavra que para você tem dificuldade, isso aí está relacionado ao processo mnemônico teu. Porque alguma coisa na tua memória não está muito... E a hipomnésia. Né? Ela não está muito, assim, muito legal. Você vai ter que dar... Lapso, aquele isso. Branco, lapso mental da pessoa, lapso mnemônico, aquele branco mental que a pessoa tem. Então, você vai ter que dar uma pesquisada na tua memória, né? Como fazer um levantamento de como que ela está. Aí você vai ter que tomar providência, certo? A Vivian aqui. Parabéns, tá? Gostei do teu trabalho aqui, tá bem bacana. Eu queria trazer uma questão aqui para você, porque assim, tanto na definologia, quando eu fui olhar para a patologia também, eu senti falta de colocar algo vinculado à paratecnologia. Né? O exercício do circuito corono-fronto, você pensou nesse aspecto como um auxílio de paratecnologia para trabalhar a memória? Assim, eu não sei se é pertinente, mas eu acho que valeria a pena pensar nesse... Porque assim, a gente vê o suporte aqui, lógico, com todos os atributos intrafisicalizados, mas assim, pensar num suporte dentro da multidimensionalidade, né? Uma técnica nesse sentido. Isso aí o professor Valdo, que ele tem que também dar uma analisada, né? Porque a paratecnologia, não sei até que ponto ela entraria para ajudar no processo da memória. Sempre ajuda, né? Uma pessoa que tem macrosoma, às vezes, pode ter um suporte, um embasamento, que pode ajudar a aula mnemônica da pessoa. Isso tudo tem. Agora, vocês têm que lembrar também o seguinte, é a interação dos atributos. Quando a pessoa tem 1 ou 2 atributos dentro daquela área, que seja importante, ajuda um terceiro atributo. A memória, às vezes, por exemplo, ajuda uma pessoa, por exemplo, que tem facilidade para fazer associação de ideias.
outra que tem facilidade para estabelecer juízo crítico, racional, lógico das coisas. Isso tudo ajuda demais no processo da memória, entende? Outra que tem elaboração mental. Às vezes, por exemplo, pode ser até um artista de fantasia, que gosta demais de devanear. Isso pode ajudar o processo da memória dele quando ele resolver melhorar. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. É a coordenação dos atributos mentais da consciência. Porque eu falo o seguinte, fazer o exercício de trabalhar, por exemplo, o circuito corona-fronto, esse exercício ajuda no processo de auxiliar nesses atributos? É porque eu senti falta aqui. Uma outra coisa que ajuda muito a memória como suporte é o trocadilho. Mas tem que levar o trocadilho de maneira técnica, mais séria. Não pode ser só na brincadeirinha. Isso às vezes ajuda. É aquilo que estavam falando aí, ó, que a revista Veja essa semana trouxe lá. Que estão chamando o iPad de vereador. Agora veja, vereador. Por que vereador? Porque é o seguinte, o prefeito recebe os vereadores, aí vai os vereadores e aí pede, pede tudo, que é aquele negócio de, você está entendendo? Reclamar as coisas, fazer isso, fazer aquilo, ele pede, aí pede. Está certo. Você está entendendo? Sim. Então, são condições dessas, isso ajuda também o processo de memória. Entende? Eu faço, às vezes, muito trocadilho, às vezes também repito muito trocadilho daquilo que eu li, escutei na minha vida inteira. Isso faz parte do serviço. Hein? Schadenfreude, pois é. Mas isso eu já escrevi até verbete sobre isso. Tem verbetes sobre esse processo de memorização. Tem vários verbetes que eu mostro esse tipo de suporte, técnica de suporte. É porque ontem, por exemplo, eu senti, no caso do verbete, não coloquei, da Laura, né? Por exemplo, já me falaram, olha, é muito bom para dominar o processo psicossomático também você ser especialista na técnica da exteriorização. Então, às vezes, a gente coloca sempre o EV, esquece das outras técnicas que a gente tem para ajudar, né? Então, eu às vezes sinto falta isso no verbete. Ouvi há pouco dizer-se que o cérebro fez de vidas passadas. O caso do escriba traz lembrança para a vida atual. Isso acontece porque ele está ligado com o paracérebro, passando essa informação para a vida atual ou não? Está. Mas a coisa mais séria é a memória mesmo, a holomemória da pessoa. Né? Porque o processo todo é holomemória. Se ela tem, ela lembra. Agora, o copista, o escriba, o amanuense, esse é o que faz mais anotações. O que é que eu já falei aqui? Que a maioria aqui já foram amanuenses, foram escribas e foram copistas. O copista é aquele que faz a cópia por ele, sem o amanuense, sem o escriba. Ele não tem um secretário para escrever, ele mesmo faz. É justamente o que você fala aqui. Nós temos que ser copistas. Copiar aquilo que nos interessa, anotar, fazer apontamento. Eu falo que o xerox antigo era os copistas, porque eles pegavam os livros e ele tinha que ser fiel, ele não podia mudar nada dele. Não podia mudar nada, copiar tudo bonitinho. Então, por exemplo, quem é a maior copista atual da história toda aqui, uma delas é essa aí que está aí perto de você. Então, a nossa amizade é dela. Devido ao processo dela ensinar lá como fazer a verificação dos livros e etc. Gostaria de saber detalhes sobre a palestra que acontecerá no Espírito Santo. Isso aí é essa que está aí na mão de vocês. Entende? Precisava de ver isso aqui com calma. Eu tenho uma cópia aqui. Por incrível que pareça, estou dando golpe hoje ainda. Deixei rodar, mas fiquei com uma. O caso é o seguinte, olha aqui, ó, para se ter uma ideia. A carreira intrafísica da invexologia à serenologia. Isso aqui é que... Agora, aqui está falando que tem uma conferência, coisa que eu acho que nós já gravamos, né? Que a gente já fez lá. Voluntariado cognopolita e serenologia, consolidação do vínculo consciencial. Depois, Reurbex na região do contestado Minas Gerais e Espírito Santo.
fatuística da aplicação da técnica da INVEX, e por aí vai. Eu li aqui só na quinta-feira. Agora tem sexta, sábado e domingo ainda. O processo está todo aí. Então seria bom, não é a palestra, é uma série de palestras e conferências de todo tipo, dentro da INVEX. Vale a pena ir lá ver. Agora aqui outro. Em relação à tertúlia passada, que se comentava sobre a desmaterialização e teletransporte do corpo humano e objetos, fiquei pensando se é possível afirmar que com a evolução da consciência o corpo físico pode se tornar sutil, como quando ela está projetada, e como essas consciências comentadas estavam quando realizam essa técnica, claro, sem conhecimento. Sim, a tendência é isso mesmo. Há uma hipótese que é o seguinte: a evolução em certos planetas pode chegar num ponto que a parte da matéria grossa dessa dimensão vai se desmaterializando cada vez mais, até passar para o outro lado. Aí não vai ter mais razão de ser mais a parte física. Isso é uma hipótese muito antiga do século XIX. Agora, outro. Como saber que estou identificando uma existência passada? Quais são as sinaléticas desse reconhecimento? Olha, há situações que não tem jeito a pessoa fugir disso, não. Porque há uma retrovivência ou uma revivência do problema. A pessoa sente que ela está vivendo aquilo que é ela. Então, por exemplo, ela pode ver até como se fosse um cenário e aqueles episódios vamos dizer, se desenvolvendo. E ela vai ver que ela é aquele personagem tal. Ela sente aquilo, ela nota o processo. Isso é dentro do processo mnemônico dela. Agora, para você, na fatologia, quinta linha, você poderia estender o item, a recuperação das palavras? Você já falou. Já. Mas fala de novo. Vale a pena. É a Laura que está perguntando. Ela a recuperação das palavras é, vamos dizer assim, uma falha que você tem no teu processo mnemônico. Aquela palavra geralmente tem às vezes um processo chama de palavra problema. Exato. Porque você tem aquela dificuldade de recuperar. Aí o que você tem que fazer? Você tem que treinar, lógico, fazer toda uma investigação, o que está, às vezes o processo da emoção, o que é que está por detrás. E você insistindo, persistindo, o que vai acontecer? Com o tempo você não vai ter mais dificuldade de recuperar aquela palavra. Eu queria fazer uma Oswaldo, você queria falar, Oswaldo? Ana, eu gostaria de saber a respeito da tua experiência especificamente no último ponto da efeitologia, onde diz a autoidentificação dos efeitos da autobagagem holobiográfica na existência atual. Ou seja, eu gostaria de saber tua experiência, seja boa, não tão boa, a respeito desse ponto. Você tem algumas coisas da China aí, etc. tal, seu envolvimento com a cultura chinesa. Com a chinesa, isso aí já vem isso aí para... lógico que não é dessa vida, né? Isso aí já é processo de outra vida que traz, né? E aos poucos também você vai recuperando. Agora fazendo o verbete, fazendo o levantamento de dados, eu tive esse processo assim muito forte comigo, que eu acabei de falar também, né? Que era o processo de escriba, o processo de copista. Então, para mim, fazer esse verbete aqui foi uma autossuperação, um mega desafio para mim. Certo? Vamos dizer assim, para mim, eu interpreto como passar um gargalo mesmo, né? Sair só do processo de... Queria perguntar para a Ana, aqui em fatologia, na sexta linha, sobre a memória positiva, não sei se já foi explicado antes. Alô? Acerta isso aí, fala mais. Sobre fatologia, na sexta linha, memória positiva, não sei se já foi falado antes. Não. A memória positiva é o seguinte, um dos fatos que, trazendo para mim, né, para a minha auto-vivência. Uma coisa que me ajudou muito nessa vida é eu ser positiva com as coisas.
Eu tenho dificuldade, certo? Mas eu penso assim, eu vou conseguir. E isso eu acho assim que eu devo ter trabalhado muito também nesse sentido. Então, um exemplo, meu companheiro, eu tinha um processo negativo, ele tinha dificuldade. E eu falava sempre para ele assim, olha, você vai conseguir, vai dar certo. Então, isso aí você não só ajuda, mesmo com relação ao verbete. Tinha determinados momentos que, sabe, você vem e você acha que você não vai conseguir. Aí eu pensava assim, né? Acessava a minha memória positiva e colocava toda aquela energia, né? Todo o processo da memória e colocava assim, não, eu vou conseguir. E tanto que eu estou aqui, né? Você já vem pesquisando a questão da China faz bastante tempo, né? Você compra muito material, tudo mais. E lá o pessoal, tem muita gente que vive muito, né? São longevos, tem a questão da longevidade. O professor Valdo também sempre fala agora dessa perspectiva das pessoas viverem 120, 150 anos que a ciência já começou a divulgar. E você colocou na parte das síndromes aqui, né, do seu verbete, a questão das perdas devido ao Alzheimer. Então, eu queria saber se na sua pesquisa a respeito da China, você encontrou alguma informação específica que fale sobre a manutenção da memória dos chineses. Se isso teria alguma relação com as energias, né, o uso regular que eles fazem das energias. Você também já mexeu com acupuntura, né? Você tem um pouco de conhecimento dessa parte de medicina chinesa. Então, não sei se você teria alguma informação nesse sentido, assim, para falar. Olha, na minha pesquisa, lógico que eu pesquisei sobre Alzheimer, né? Porque a verbeta também não deixa de estar relacionado um pouco. Eu só pesquisei, não encontrei nada com relação ao processo da medicina chinesa. E esse processo da longevidade, isso é milenar. Porque eles têm esse processo deles de ter uma vida longa. E isso está relacionado com o processo da medicina chinesa também. Porque a medicina chinesa tem determinados pontos da acupuntura em que ajuda você, né, no processo de você viver mais mesmo, né? A alimentação também não deixa de ser um processo, mas a alimentação chinesa a gente tem que ir com muita calma, porque eles têm ainda, sabe, assim, aquela alimentação de come gafanhoto, entendeu? Tem uns bichinhos lá, assim, que para nós ainda é meio estranho. Então a gente tem que ir com calma. Eu sempre coloco isso, né? Quando eu viajei para lá, é uma coisa assim que a nossa guia fez, assim, vamos dizer assim, uma seleção nos restaurantes. Eu, no meu caso, evitei de comer carne. Eu fui mais para o lado do peixe, apesar de, né, minha alimentação aqui ser mais para carne, porque você não sabia que tipo de carne que você estaria comendo, que se vê no teu prato pronto ali, você não sabe, de repente, estar comendo um cachorrinho ali, né? Então, lógico, a gente tem que ter um respeito todo pelo processo da cultura deles, do hábito alimentar deles, mas também a gente tem que ser bem criterioso, né? Isso aí. Também lá é muita gente, né? Acaba tendo que... Isso aí também a gente tem que entender o seguinte, que como houve muita fome, muita gente morreu de fome lá, então tudo para eles, eu teve um documentário que assisti que para mim foi marcante, sobre o processo das mulheres na China. Então, no processo da longa caminhada da marcha do Mao Tse Tung lá, né, que foi ele que desencadeou, as mulheres, elas faziam um relato que elas iam comendo grama, certo? E que chegava no final não tinha nem grama para se alimentar. Então a gente tem que entender esse lado também, né? Por todo esse processo de fome mesmo, assim, que muitas e muitas pessoas. Hoje, para eles, a cultura deles tem aquela variedade de prato, convidar vocês e faz questão mesmo de pagar, está relacionado a isso, que eles dão, vamos dizer assim, uma valorização por processo da alimentação e da fartura.
né, que eles têm hoje, né? Então, para eles é fartura. Eles querem aqueles vários pratinhos, tem muitos, entendeu? Entendem todo o significado. A gente tem que entender também o contexto histórico deles, né? Deles passarem por... Mas também tem relacionado, às vezes, eles usam alguns bichinhos lá, né? Para o processo também da medicina, né? Então... Eu estou tendo a minha holomemória chinesa, né? Não estou muito fora, não. Hein, Ana? Já pensou se ficar provado que escorpião é boa memória? Não, eu acho lógico que não, né? Mas a gente tem que entender a cultura chinesa. Quando você começa a ler e entender a cultura, entender os porquê deles agirem dessa maneira, você tem que ver. Eu não posso falar nada sobre isso. Sou prejudicado aí no programa. Eu só gosto de comida chinesa. Então estou perdido, Ana. E tem vários pratos que eu como. Bifum, tofu, tá entendendo? Isso, inclusive, faz bem para o coração, cabeça, etc. Ontem mesmo eu comi comida chinesa. Mas eu também sou aqui da... Agora, o processo é saber usar. Isso. A comida chinesa tem uma vantagem fora de série que a turma aí custa entender. Eles geralmente fazem o prato com o material do dia. Então, eles vão à feira, compram lá os legumes, as verduras, as coisas todas, daquele dia e faz a comida daquele dia. No outro dia, eles tornam a voltar à feira para fazer. Não tem o leftover dos americanos, aquele negócio de deixar e comer os negócios durante uma temporada dentro da geladeira, fica aquilo. Isso aí é fora de série. Agora, quando vem o material, por exemplo, broto de bambu novo, eles mesmos no restaurante às vezes falam para mim, ó, doutor, hoje tem aqui broto de bambu que acabou de chegar, está o máximo. Você está entendendo? Para a gente comer. Isso tudo é fora de série. Então, o negócio é sério. Mas isso depende do gosto de cada um. Só para complementar, com relação à memória da China, é o processo da repetição. Inclusive do tempo do Confúcio, para eles, né, já era... Aí você vai fazer os exames da história, tem relação. Então, o que era? A repetição. Quem passasse no exame, né, tinha que decorar todo o processo lá do Confúcio. Então, isso aí é bem interessante. Ora, para você, do professor Sandro, prezada verbetógrafa, qual a relação dos dicionários cerebrais pessoais, o desenvolvimento da memória e o fenômeno da retrocognição, para você? Bom, dicionário, tem os dicionários temáticos lá no Holociclo, certo? Então, se você vai pegar, percorrendo lá, a mega mesa, lá que estão à disposição dos dicionários, o dicionário temático, você vai pegar um. Aí você vai ver aquele que você tem mais, vamos dizer assim, afinidade, que você se identifica mais, certo? Aí, o que você vai fazer? Aquele dicionário você vai, vamos dizer assim, a ler ele, vai ter aquele acesso, vamos dizer assim, você vai se aprofundar um pouco mais, aquilo pode dar repercussão da tua holomemória, né? Se for... Isso que eu vejo que é a relação mais séria, né? Aqui, eu gostaria de uma orientação quanto ao item terceiro, detalhismo na tecnologia. Como realizar a técnica do diário autobiográfico? Ele é feito ao final do dia ou durante o mesmo? Acho que é preciso muita disciplina. Olha, eu acho que esse tem que ser diário. Por quê? Porque para você criar o hábito, certo? Porque quanto ao diário, você pegar o hábito de todo dia, você incorporar, né, na tua habitologia de escrever. Você sabe que o processo mais prático de fazer isso hoje é com o laptop. Coloca o calendário o ano inteiro dentro do laptop e a pessoa só vai preenchendo os dias. Fica mais fácil. E outra coisa, na hora que ela colocar, coloca de manhã, de tarde, de noite. Se ela trabalhar também, põe de madrugada. Aí fica mais fácil. Eu já fiz isso. E na época que eu fiz, não tinha laptop. Tinha um sub-laptop, pequenininho, japonês. Eu usei aquilo 3 anos. E eu fiz muita coisa nesse sentido. Vale a pena pensar nisso. É o melhor tipo de diário autobiográfico, todo dia, a chamada agenda dos americanos. Agora, outro para você.
Também o item 8 da acabativa poderia esclarecer a relação deste com o verbete e o autodiscernimento? Item 8. Eu só não entendi isso aqui, onde é que está isso? É na remissiologia? É a dupla acumulação. Eu acho que seria mais... então aqui o negócio é ele ver o verbete. Ele vê o verbete, porque senão você vai falar... Ela vê o verbete, ela tem que também. ver. Ela colocou a acabativa por causa do processo, mas é a remissiologia mesmo. Agora, outro para você. Para verbetógrafo, poderia dar exemplo na elencologia, a consim lúcida, a isca humana lúcida e a consim registradora? Só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Elencologia, a consim registradora. É o hábito da pessoa registrar todo aquilo que eu acabei de falar também. Você registrando todo dia o que acontece durante o dia, os itens que você no início é difícil a pessoa colocar, como é que eu posso colocar assim? Ela tem que pegar e colocar à noite, no determinado horário que ela achar que for melhor para ela, né? Tipo, às 21 horas, 20 horas da noite, e ela pega e começa a registrar tudo o que aconteceu durante o dia. Com isso, ela vai se tornar uma consim registradora. E outra coisa também é você ter sempre um caderno, uma folha em branco, porque daí você vê uma ideia, alguma coisa, você também vem e registra. Depois você complementa naquele registro diário teu. Ana, aqui a Grace. Ela já me viu. Aí você faz essas anotações. Sim. E qual é que é a técnica para você guardar as anotações de forma quando você precisar recuperar? Porque aí mistura tudo, são tantas anotações. Como é que você classifica isso? Aí é o laptop, né? Porque daí, quando você coloca lá, por exemplo, eu tenho o hábito de fazer diário mesmo. Então, vamos dizer assim, eu faço aquele levantamento também. Porque não adianta você fazer anotação, por você fazer anotação ali, certo? É pegar técnica se você não fazer o levantamento. Aplicar o que você anota, não é exatamente. Isso? Então, uma coisa assim que, para mim, foi assim marcante e que foi, vamos dizer assim, o agente motivador para me tornar uma consim registradora. Eu comecei a observar nos meus registros que eu estava muito grupo Karma, certo? Aquilo ali, olha, não estava lá grupo Karma. Estava lá, sabe, fazendo esse levantamento, grupo Karma. Lógico que o grupo Karma você tem que fazer seus acertos, você tem que fazer assistência para eles, não resta a menor dúvida. Mas aquilo deu um choque para mim mesmo, porque você veja bem, era fato, aquilo ali fui eu mesma que registrei aquilo. Então, antes você não tinha tomado agora aquilo foi se repetindo conforme os dias. Isso. Pois é. Aí eu fiz o levantamento no mês, mas isso aqui... Aí o que eu fiz? Lógico, tem que tomar uma atitude, aquilo que o Sr. Valdo fala, né? O quanto antes. Aí o verbete, para mim, foi eu dar esse upgrade, certo? Porque o verbete, o que é? Policarmo, gente. Então eu falei assim, olha, então agora tantas horas, aí então você tem esse levantamento ali desses dados ali, né? Tantas horas. Ó, pensar no fulano, não. Ó, o verbete precisa de tal linha, assim, assim. Então tá, aí sabe, você fazer aquela troca de penseira, entendeu? Eu falo, né? Eu reciclo penseira, né? Aí tá, não, tá certo. Lógico que eu tirava e via tal situação, assim, o que é o melhor para resolver com essa pessoa que está assim, certo? Então não abandonei, mas vamos dizer assim, em termos de horas, eu fiz essa reciclagem, que fez o resultado tá aqui, né? É o resultado prático e concreto. Ana, eu entendi isso que você falou. Agora, mas o que ainda não está claro para mim é como é que você pega das anotações que você fez todos os dias. Você anotou tudinho. Tá. Depois, como é que você pensa o que você anotou ali, aí que você faz? Você classifica, grupo Karma, isso. Aí você vai lá e bota no arquivo de grupo Karma. Isso. É um arquivinho para cada um. Faz um arquivo.
Para cada assunto. Isso. Aí fiz um arquivo, daí Policarma. Eu fiz essa classificação daí, né? Até para mim ter uma visão mais ampla, né? Questão então, primeiro você anota tudo. Isso, faz um geralzão. Você não... Como eu vinha, ver a anotação, fazia, ó. Isso. Assim, assim, assim. Depois você classifica. Isso. E aí você coloca cada coisa num arquivo específico. Aí eu acho assim que o mais importante é o que você vai fazer com aquela informação. Certo? Aí aquela informação, um exemplo lá, você tá lavar o carro, né? Você tá lá, o carro é inevitável. Quanto tempo você desprende para aquilo lá? Certo? Para lavar o carro, para manter o carro, ir lá mesmo, você mandar para lavar. Aí, você tem que, né? Aí você usa uma ponderação, né? Fala, Tânia. Pode. Na fatologia, de baixo para cima, no comecinho da 4ª linha, de baixo para cima. Você pode falar nessas memórias complexas? Qual é a ideia? Como é que você trabalha? Como é que você descobre que elas são complexas? A memória complexa eu vejo assim, a minha maneira de interpretar. Que o próprio Observaldo ele coloca assim, que a consciência é complexa. Então, se você for analisar a partir desse princípio, que a consciência é complexa, ela não é simplista, você vai colocar também que as memórias também, elas são complexas, elas não são simples. Então, se você for fazer uma listagem de memória, você tem N níveis de memória. E com isso, você vai ter uma visão mais ampla e você vai ver o processo da complexidade da memória. Então, só um exemplo, você tem a memória olfativa, você tem a memória de nomes, você tem a memória, vamos dizer assim, alimentar. Sabe? Então, são vários tipos de memórias. Então, elas não são simples, elas são complexas. Quem é que está aí com o microfone? É você? Página 100. Eu queria que se você pudesse falar da sua vivência quanto ao ato de estabelecer prioridades. Eu vou fazer uma subpergunta em cima dessa. Você estabeleceu prioridade em cima daquilo que você já sabia fazer ou em cima do que você faltava, ainda não sabia fazer? Olha, eu estabeleci prioridades também em cima do que faltava para mim. Eu vejo assim que uma lacuna, para mim, é com relação à leitura. Então, leitura, então o que eu fiz? Quando eu estabeleci essa prioridade da leitura, então eu tenho uma reserva financeira todo mês que eu tirei. Então, exemplo, às vezes eu comprar um sapato da moda, que custa uns por R$300, para mim a prioridade é comprar aquele lá em livro, certo? Então, para mim é essa. Então, vou assistir um programa lá, determinado tipo de filme lá que me afinizava. O que eu vou fazer? Eu vou para a biblioteca lá, ler um determinado tipo de livro que vai priorizar, no caso, o mental soma, né? Para mim ter ampliar essa visão, né? Com isso, lógico, estou ampliando a minha memória também, né? Ainda em cima dessa mesma temática, em relação ao voluntariado, você priorizou o quê? O que você já sabia ou o que você queria aprender? Olha, para mim o voluntariado foi interessante, porque eu cheguei na holoteca, eu sabia que era ali. Eu fiz um ECP2 com o professor Valdo em Paranaguá. E aquele ECP2 mexeu muito comigo. Eu vim depois que eu terminei o ECP2, uma semana, né, após, e eu cheguei ali na holoteca e era a professora Ivanilda que estava ali coordenando, né, que estava, né, ali organizando os livros e tudo. E eu cheguei, abri a porta, eu lembro bem assim que eu falei para ela, eu tenho que fazer alguma coisa aqui.
Eu não sei o que é, mas eu sei que eu tenho que fazer aquilo. Certo? Eu achei bem interessante. Aquilo que o professor Valdo fala, era no faro mesmo, né? Aí, olhei assim, ela que estava vazio, que estava se organizando ainda, né? Ela estava tirando os livros da caixa, colocando nas estantes. Eu olhei e não tinha cortina. Aí eu pensei, tá aí, eu vou começar por aí, alguma coisa, né? Eu tenho que fazer, mas o que é? Então eu olhei assim, e eu fiz a doação das cortinas ali, né? Então ela que coordenava. Aquilo ali foi o início. E daí depois, quando foi na inauguração mesmo da holoteca, quando eu vesti aquele jaleco ali, aquilo ali para mim teve todo um significado ali, para mim, intraconsciencial. Assim, veio um processo de energia, uma alegria íntima, assim, comigo mesmo, que eu não tive dúvida. E eu falava assim, aqui. E a professora Miriam sabe, né, que daquele processo do fichamento, que foi o início, para mim foi, assim, muito enriquecedor aquele voluntariado. E... Sim, em psicologia, o rito de passagem. É a liturgia do processo. Agora, isso tem relação mesmo com a memória. Tudo tem sua razão. De ser. E fazer aquele fichamento ali, para mim, foi me enriquecendo ali, né? Aliás, inclusive, foi isso também uma das que me deu a ideia aqui com relação ao suporte. O que via as marcas, não, as anotações que o senhor fazia nos livros. E quando eu passava, fazia, eu olhava e falei assim, mas ele leu todos aqueles livros. São milhares de anotações, porque são milhares de livros. Aí foi uma coisa que eu pensei quando estava fazendo o verbete. Isso era um suporte mnemônico do senhor. Isso é muito sério. Você já pensou a minha facilidade? Eu vou lá e vejo um livro, tem aí livro meu, quando eu tinha 13 anos de idade. Fazem só 63 anos. Olha lá, tem anotação. Então eu vou ver, se eu pego aquele livro, eu lembro de tudo que é que tinha naquele dia, naquela época, o povo que estava ali, como é que era. Olha o processo de suporte mnemônico. Entendeu? Muito sério. É a lembrança. Se eu quero ver, é só pegar desses livros. Outra coisa, nessa ocasião, a Ivanilda, que você falou aí, fez o levantamento meu, tem mais de uma dúzia de assinaturas diferentes que eu fazia nos livros. Porque eu morava dentro de um estabelecimento educandário com várias faculdades, etc. Então tinha que escrever o livro da gente, porque senão o povo pegava aquilo e sumia. Milhares de alunos ali dentro, eu morava lá dentro. Então tudo eu tinha que colocar minha assinatura. Agora eu de vez em quando mudava a assinatura. Tem umas 13 tipos de assinaturas minhas. Para mostrar a diferença da época, tudo. Pela assinatura eu sei a época que era. E algumas tinham assinatura que tinha que colocar a data que eu li. Tudo isso tem lá nos livros. Vocês eram o suporte. Agora tem livro meu lá, desses que eu andei lendo, que tem, por exemplo, às vezes, num livro só, 120 anotações. Um livro só. Isso aí é sério. Quer dizer, eu já gastei tinta para chuchu nessa vida, anotar isso tudo. Agora, eu tinha que arranjar os livros para mim para poder riscar os livros, porque senão não dava, né? Não dá para escrever nos outros. Por isso que eu já trouxe os livros, já, vamos dizer, implementados. Você está entendendo? Pelas anotações. Agora, isso tudo é realmente suporte mnemônico. Eu, recentemente, eu estive vendo, faz uns 6 meses, eu estive na biblioteca vendo o livro meu antigo, para ver umas anotações que eu tinha feito, na década de 50. Você tem uma ideia? Não é fácil. Tem tudo lá. A holoteca, para mim, ela é muito mais rica do que para vocês. Por mais que eu acrescente, hoje já tem mais de 80 mil livros lá. Mas a parte básica dos livros de fenomenologia, por exemplo, para fenômenos, toda é da minha biblioteca antiga. Só aí tem 30 mil livros. Então isso aí a gente domina bem. A gente sabe, entende? Se eu quero, por exemplo, avivar a minha memória, eu chego lá e vejo os livros, pronto. Já sei tudo, pelas anotações que tem. Agora, outra coisa muito séria, aquelas anotações, dos negócios mais sérios que tem,
é a ficha catalográfica, do jeito que a Ivone faz hoje, resumida logo na entrada do livro. Na entrada. Lá tem milhares de livros com essa ficha catalográfica logo no início, não é verdade? É só ir lá. O que eu estou falando é fato. Não adianta eu querer provar, não, vocês vão lá e ver. O processo está lá. Agora veja, quantas horas eu já gastei lendo e anotando, tá? Pensa bem. Professor. Será que aqui tem gente que já leu mais e anotou mais do que eu? Porque são muitos anos, eu devo estar ganhando aí da maioria de vocês. Esse relato que o professor está falando sobre as anotações, ela demonstra exatamente o histórico da BI, né? Que o professor, quando começou a fazer a exaustividade, ela foi um marco. E a outra, a gente percebe que esses livros que são marcados, delineados, eles, o professor denominou eles de precioso, né? Não, tem o precioso, que é aquele que é o raro, que tem, naquela época que ele foi editado, coisas que os outros livros não tinham. Então, esse está lá escrito precioso do lado esquerdo, logo que começa o livro. Agora, tem coisa mais séria lá. Tem a minha, às vezes, vamos dizer, crítica sobre o livro, dentro de uma ficha de resumo, no fim do livro. Existem centenas de livros desse lá. É só procurar no fim. Então, eu aí descasco com os negócios que estão errados, o que é que tem, que eu faço a resenha do livro, é a micro-resenha, pequena no fim do livro. Aquilo me serve até hoje. São esses que eu procuro para ver. Você está entendendo? Por exemplo, uma vez o Antônio andou vendo isso, queria que eu fizesse um livro só com essas resenhas. Ele mesmo separou isso. Tem mais ou menos uns 200 livros sobre isso que valeria a pena colocar a resenha. Agora, como eu estava lendo e vinha dentro daquela linha de conhecimento, já lendo há muito tempo, eu estava bem atualizado. Então eu via todas as mancadas, os erros, os desvios, as omissões. Então eu colocava lá, tudo direitinho. Você está entendendo? Quando o livro é importante. Uma outra coisa, não fique pensando que esse que tem esse resumo, essa micro-resenha crítica, que o livro seja ruim. Não. Quase sempre esses que são os livros bons. Eu queria acrescentar mais para enriquecer quem for ler. Aí eu colocava todo o material lá, o que faltou, qual a omissão, onde é que aquele cometeu algum desvio. Então eu explicava tudo. Professor, essas diferentes assinaturas, tem alguma... O que representa isso? Representa que a época era diferente e também mostrando que eu também estava evoluindo com o meu processo. Agora, eu fui fazendo assinatura de tudo quanto é tipo. Tinha umas muito rebuscadas, tipo monarquia, aquele negócio todo. Até que hoje, por exemplo, eu só escrevo meu nome. Eu aprendi a fazer assinatura através do tempo. Agora, parece que lá tem umas 16 ou 18 assinaturas diferentes. Uma outra coisa, lá tem livro que tem a assinatura da minha mãe, do meu pai, uma opção de coisa que era da minha família, que depois eu herdei uma parte disso. Tem de amigas minhas, por exemplo, a dona Erna, tem lá livro da época dela, com assinatura. Por isso que tem autógrafo lá. A parte dos autógrafos, tem um monte de gente. Entende? Gente que dedicou o livro para a gente. Vocês já pensaram quantos autores, através desses anos todos que eu não conheci, mexendo com o livro o tempo todo? Eu conheci um monte de poeta no Rio, que eu via por causa das livrarias, que eu frequentava a livraria, você acabava conversando com ele. Carlos Drummond de Andrade, aquele Antônio Bandeiras, assim, um monte deles que eu vi. Tudo de perto, no Rio, durante muitos anos. Agora, hoje eu tiro o proveito disso. É como se eu estivesse escolhendo a sementeira que eu fiz através de décadas. Então, é o que eu falo para vocês, vale a pena isso. Agora, o ideal, hoje nós temos holoteca. Se a pessoa mora aqui em Foz, está muito melhor do que era com a minha vida, era mais fácil.
Porque você pega o livro, anota ele todo, depois você dá lá para a biblioteca. Qualquer hora é só chegar lá. Você não precisa conservar nem o livro mais na sua biblioteca em casa, não ocupa espaço. Isso é o máximo. Eu faço isso todo dia. De vez em quando você sabe, né, que eu mando aquela corrumaça de livro lá para baixo. Quase toda semana eu levo alguma coisa, mas de vez em quando tiro dos armários aquele monte de livro. Às vezes tem 50, 100 livros, 150 livros. Sempre tem, porque eu vivo lendo, né? O tempo todo. Ó, hoje mesmo ela está arranjando um livro aí que eu quero ler. Matéria e Consciência, Paul Schucherland. Eu ainda não vi esse. Vai ser mais um, sobre consciência. Você está entendendo? Agora aqui. A cinta de dispersão seria o maior travão para a manutenção do suporte mnemônico? O que você acha? Porque eu, no meu caso, né, estou nessa reciclagem aí da dispersão, né, fazendo todo um esforço e estou, né, investindo muito mesmo dessa dispersão. A cinta de dispersão é a falta da convergência. Isso. A falta da confluência, quer dizer, isso aí está danado. Agora aqui, na página 100, para a fatologia, 4ª linha, as rememorações extrafísicas. Qual é a técnica mais funcional com você? O que mais funciona com você? Olha, as minhas rememorações, as minhas, está relacionado às vezes, eu vejo, com o processo de assistência. Porque eu tenho um processo extrafísico, certo? E aquilo, quando eu estou eu coloco assim, é uma parafatologia. Eu vejo a cena, certo? O desenrolar do acontecimento, daquela cena que eu estou vendo. Aí o que acontece? Aí no intrafísico, eu encontro com uma determinada pessoa, certo? E eu vejo a correlação. Então a minha memória ajuda aquela lembrança daquela vivência extrafísica, certo? Para os fatos. Então, não, mas isso aqui tem relação, isso aqui está relacionado com isso aqui. Opa, aí é como se eu ligasse as minhas antenas para antenas, processo da sinalética, processo da energia. Então eu vejo que essa rememoração extrafísica ajuda no processo intrafísico. Por favor, a senhora poderia me dizer qual a melhor ação mental somática, na sua opinião, para dar sustentação à memória, no caso de uma pessoa com desorganização da atenção, sintoma do TDAH, que é o déficit de atenção com hiperatividade? Olha, eu vejo que seria esse conjunto de ações aqui, que é a definição do verbete, né? Que é o conjunto de ações, que é o estudo, a leitura, escrita e anotações. Então, você veja bem assim, esse conjunto vai ajudar bastante, né? E outra coisa, pode acrescentar aqui o debate aqui no tertuliário. Isso também ajuda, né? Isso. Que é o processo a interlocução, a debatologia. O processo da interlocução é muito importante para a pessoa guardar mais. Por exemplo, existe uma coisa que é bom também o povo aí, que está pensando em memória, pensar. Existem algumas pessoas que elas têm mais facilidade ou elas incrementam, melhoram o processo da rememoração quando elas leem alguma coisa e vão almoçar. Então elas falam tudo aquilo que ela leu para a pessoa. Na hora que ela fala, ela fixa mais, a maior retenção no processo mnemônico. Ela repetiu. Então, a repetição do processo oral ajuda aquilo que ela estudou mentalmente. Tem você é assim. Agora, ó, muitas mulheres que eu conheço e moças são desse jeito. Se ela falar aquilo que ela lê, ela nunca mais esquece. E ela pode repetir aquilo com muita facilidade. Tá? Às vezes é muito importante você ter um confidente ou alguém. Tem muitas mulheres que desde lá do Rio falaram, você vai chegar lá para o seu duplista e explicar tudo que você deu para ele. Fala com ele para ele ter muita paciência de ouvir você. Agora, ele tem que ouvir, entender tudo que você fala e fazer pergunta. Porque aí a pergunta fixa. Você vai... A pergunta amplia o processo.
Porque ela vai acessar. Do modo dela ter lido. Não, mas você leu, o capítulo é muito grande. Eu estou interessado em ler esse capítulo. Então, mexer com a pessoa, você está entendendo? Aquilo fixa mais a ideia. De modo que falar, depois que você lê, vale a pena. Por exemplo, você vai ler uma porção de coisas, depois você vai no jantar. Chega no jantar, fala sobre aquilo. Aí a turma toda vai... Até é bom para não ficar no fofinho, na bobajada. Porque geralmente a sua leitura deve ser uma coisa melhor do que fofinho, quer dizer, fofoca intrafísica. Mais do que boato, mais do que besterol. Então vale a pena falar no jantar. Que às vezes o jantar ou a parte social é muito besterol. Você pode acrescentar lá alguma coisa boa, isso ajuda a sua memória. Professor, uma pergunta para a Ana. Ana, aqui em cima no A. O que você acha da agenda eletrônica? Essas agendas que você insere todos os seus compromissos e elas tocam um alarme um pouco antes da hora, para servir de suporte mnemônico. Você usa isso? Não, agenda eletrônica eu não faço uso, mas eu achei interessante colocar, porque a agenda, ela ajuda no processo da escrita, certo? Para você criar o hábito de você escrever, o hábito de anotações. Então eu vejo assim, eu quis ampliar, por isso que eu coloquei várias agendas aqui, se você for analisar, né? E eu coloquei a eletrônica devido ao processo da habitologia mesmo da escrita. Certo? Foi com essa intenção que eu coloquei a eletrônica aqui. Ok. Pode falar. Ana, oi. Na exemplologia, você coloca o mini suporte mnemônico, que é a leitura do verbete da enciclopédia, e durante a tertúlia, né? E o Max, que é a leitura e estudo da conscienciologia. A minha pergunta para você é: a prova de conscienciologia para você ajuda na tua memória? Como é que você vê isso? Olha, ajuda e muito. E por isso que eu coloquei aqui a leitura e estudo da conscienciologia, porque a conscienciologia, ela é todo o processo do conhecimento, né, da conscienciologia. E o estudo da prova, inclusive, foi até para mim, uma autoavaliação de como que eu estava esse conhecimento com relação à conscienciologia. E eu tenho o hábito de ler mesmo, estudar os livros da conscienciologia. Fazer anotações. Inclusive, o primeiro livro que eu comprei foi 700 Experimentos. Está todo lá, marcadinho, vamos dizer assim, bem gasto, né, de tanto abrir e consultar. E eu procuro sempre ter, nem que seja, vamos dizer assim, às vezes está muito carregada o processo intrafísico, mas nem que seja umas 2 horas, às vezes eu vou até 5 horas, entendeu? Lendo todos os livros da conscienciologia, certo? E isso ajuda também, dá vamos dizer assim, um upgrade no processo da memória. Então, eu mais ou menos acompanhei você teve várias técnicas para você estudar, armazenar as tertúlias. Eu não sei qual é a que está vigente agora, né? Mas você pode dizer assim, qual é a técnica que você faz, assim, que dá certo para você guardar na memória? O que você estuda para fazer a prova? Olha, eu tenho as anotações desde o início lá das tertúlias, né? Então eu vejo assim, que quando eu abro aquela cuba lá, falando a cuba, e eu começo a ler aquela leitura, aquilo vem um processo assim como acessasse a memória. É interessante porque às vezes uma anotaçãozinha, às vezes de meia página, aquilo vem e eu começo a lembrar detalhes, às vezes das pessoas que estavam, certo? E aquilo ali vai aflorando o processo da memória. Aquilo que o professor Valdo falou também, né? Que às vezes, não lógico no nível dele, mas isso aí é um processo que ajuda. E eu tenho também o processo de gravar as tertúlias, né? Eu dou download. Então eu tenho os arquivos lá que ajudam e muito também. Então eu estou fazendo uma leitura, às vezes, assim, que não quero um nível de aprofundamento,
Aí o que eu faço? Eu coloco lá no computador do lado lá, né? E eu estou escutando. No carro também, né? Eu comecei, só que eu não dei continuidade, eu quero dar continuidade. Em MP3 também. Então eu até vi o processo energético também, a hora de eu estar dirigindo e tudo no carro, e observando, você escutando a tertúlia. Então é um processo mesmo que você tendo a experiência, você tendo a vivência ali, você nota a diferença, né? Isso aí é uma coisa assim que eu acho que vale a pena investir. Aqui no ar, Eliane. Ana, eu estava vendo aqui, talvez alguém até já sugeriu isso, mas talvez seria interessante colocar mais uma especialidade e colocar, por exemplo, a parte de exercício físico e da alimentação, como também um suporte auxiliar para a manutenção da memória. Eu coloquei aqui acho que na holotecologia, eu coloquei a dietoteca. Dietoteca, legal. Uhum. Porque, lógico que a alimentação, ela tem relação também com o processo da memória. Tem alimentos que ajudam, né, no processo da memória. E o exercício aeróbico também, para concentração, né? Então, de repente, se você conseguisse, é uma sugestão para você inserir, assim, essa informação em algum local aqui. Certo. Obrigada pela sugestão. Eu vou acrescentar lá aquilo que eu te falei, na interdisciplinologia, para ficar com 10 interdisciplinas, leiturologia e cosmogramologia. Tá certo? Agora, eu quero chamar a atenção de vocês, que a Ana colocou umas coisas interessantes na culturologia. Tem 6 itens. A cultura da vivência holobiográfica utilitária, a preservação da memória cultural, a cultura da heurística, a cultura da historiografia, a cultura da grafopensenologia e a cultura intermissivista. A cultura intermissivista só aí, você já colocou no fim. Está muito bem colocado isso aqui. Porque a intermissivista está relacionada com a frase enfática, né, professor? Que fala né, no final para a recuperação dos cons magnos intermissivos da PROEX. Então. Viu, Ana? Aqui no ar, Everaldo. Pode falar. Na sequência disso que a Eliane comentou, tem alguns alimentos que melhoram a memória, né? Mas a gente sabe que tem alguns medicamentos, por exemplo, a própria questão da estatina, que ela prejudica a memória. Você tem alguma coisa nesse sentido? Chegou a pesquisar alguma coisa? Olha, eu fiquei assim, mais a minha pesquisa foi mais para o processo, vamos dizer assim, homeostático. O que ajuda no processo da memória? Do que prejudica, sinceramente, eu não cheguei a pesquisar. Se você tiver alguma sugestão aí. O que a gente sabe é que tem algumas as estatinas, elas acabam prejudicando o processo da memória. Então, tem alguns estudos, até tem livros escritos sobre isso. Acho que é interessante se colocar também esse outro lado, né? Não sei aonde, quem sabe na fatologia, os medicamentos que prejudicam os fármacos. O seria uma outra. biloba, né? É isso que você quer. O ginkgo biloba seria o outro lado, né? Positivo. Esse outro que eu trouxe e distribuí para a turma. Sim. Sabe como é que é? Blueberry. Agora, para você. Para a verbetógrafa e professora Ana, senti falta de inter-relação analógica entre as técnicas do desenvolvimento mnemônico e a prática construtiva na verbalização. Você poderia inferir o seu pensamento sobre esse particular? É da Lucy que está fazendo a pergunta. Repita, por favor, porque eu não peguei o início. Ela quer saber a inter-relação analógica entre as técnicas de desenvolvimento mnemônico e a prática na verbalização. Quando você vai usar isso no coloquialismo, para expor o processo? Eu, sinceramente, não entendi o que ela quis dizer. Ela quer dizer a inter-relação de uma coisa com outra. Quer dizer, a parte teórica daquilo que você estuda e a parte prática que você aplica. Sob certo aspecto, é o que você está falando aí, várias coisas. Eu vejo assim. Que a fala melhora ou não a memória, né? Que é o que nós estávamos falando aí agora há pouco.
Eu vejo assim, que eu estou num crescendo. Esse verbete, inclusive, é lógico, muitas coisas eu ainda tenho que acrescentar no meu, vamos assim, na minha vivência ainda, para, vamos assim, melhorar esse processo meu de memória. Porque aí está relacionado acho que, também com o título do verbete, né? Que é o suporte. Então, você tem que utilizar cada um dos suportes para melhorar mesmo. E é lógico que nem todos ainda, não estou 100% ainda, vamos assim, colocar numa escala aí. E tem algumas coisas que eu preciso melhorar. Isso eu estou bem consciente. Agora, não precisa de consertar o seu sotaque, não. Pode ficar com ele. O sotaque bem diferente é do verbete e outras coisas. Isso aí é o charme. É o charme aqui do Sul. Fala bem, é diferente. O pessoal estava falando, amanhã é o Paraná. Amanhã é o Paraná. Amanhã é o Paraná. Mas o Paraná não é o Paraná, é para tudo. É o que a gente vê aí. Agora, tem o negócio, vai parar tudo, é a mesma coisa que parar nada. Parou, não pode. Não é? Quem é que está com o microfone aí? Quem é que ainda não falou aqui hoje? Ô, Emanuel, você não falou nada. É o Manuel ou não é o Manuel? É Emanuel. Como é que é isso? Ele está treinando a memória dele. Ô, Tânia, pode falar. Ana. Oi. Na penúltima linha da fatologia. Tá. Você já falou, já discutiu o professor de conscienciologia no suporte mnemônico? Olha, eu coloquei o professor como o agente de retrocognitor, certo? E quando o aluno está assistindo uma aula de conscienciologia, aquilo que o professor vai repassar as informações da conscienciologia vai dar repercussão na memória dele. Ele vai, apesar no início, eu lembro assim, você não entendia muito bem o que essa palavra quer dizer, o que quer dizer recim, certo? Mas aquilo tem um eco dentro de você, aquilo dá mas isso aí, será que eu tenho a ver? Você começa uma série de indagações. Então, eu coloquei o professor no agente retrocognitor. Ele mexer com a memória do aluno, certo? Para o aluno lembrar mesmo do processo da responsabilidade que ele tem com o curso intermissivo, certo? Com o conhecimento em si da conscienciologia. Ele tem responsabilidade. Então, aquilo, lógico, que a memória dele vai ser muito importante. Então, nesse sentido que eu coloquei aqui, o professor de conscienciologia. Isso, né? De construção enquanto professora de conscienciologia, né? Isso está sendo bom? Eu vejo assim, que está mexendo com a minha holomemória, né? E está dando repercussão. E ao mesmo tempo também, quando você vai dar uma aula de conscienciologia, você também está mexendo no processo mnemônico do aluno, né? Na página 101, na interaciologia, a segunda linha, interação, memória e emoção. Você podia ampliar isso? Olha, porque um dos bloqueios da memória é o processo emocional, certo? Porque a emoção, certo? Sabe você vai conversar com uma pessoa, você vai passar uma informação para ela, às vezes até com o processo assistencial, e se a emoção toma conta de você, quer dizer, assistência, não aconteceu, você ficou ali. Então, o que acontece? Você tem que procurar mais controlar, ter mais domínio do processo emocional, que isso vai refletir no processo da tua memória. Ele vai ser um suporte para a tua memória. Vai, vamos dizer assim, melhorar a qualidade da tua memória.
Pode falar. Sempre acompanhei todos os verbetes, todo o verbete, né? Em primeiro lugar, parabéns, né? Porque você passou muita autenticidade, acho que isso é importante. A transparência da Consim através do seu verbete feito, né? Da feitura do seu verbete. Muito importante. Mas estava analisando também que esse suporte mnemônico, ele é um grande suporte também para, que é o primordial de todos nós, a auto-organização, né? Isso. Então, quem tem dificuldade na auto ou qualquer tipo de organização, ele também é um grande suporte, né? Isso, eu concordo plenamente com você. Inclusive, eu estou investindo muito na minha auto-organização. Isso aí concordo plenamente com você. Ele ajuda muito, né? Parabéns. Obrigada. Parabéns, Ana, e nossos agradecimentos, porque foi um verbete diferente e de alta qualidade. Muitas graças. Valeu. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 57 assinaturas no livro de presença, 29 perguntas presenciais, 21 perguntas respondidas online, 32 votos presenciais, 13 votos online. Hoje temos 5 recados. Milena, Congresso dos Intermissivistas. Júlio, Simpósio de Democracia Direta. Neida, 5ª Jornada de Educação Consciencial. Rosa, Programa Verbetografia. Alcira, Curso Fundamentos da Conscienciometria. Boa tarde a todos. Eu queria convidá-los para o primeiro Congresso dos Intermissivistas, nos dias 22 e 24 de junho, na Cognópolis, em Foz do Iguaçu. Esse congresso tem como objetivo reunir os intermissivistas e promover um debate sobre os aspectos ligados ao curso intermissivo, como ideias inatas, programação existencial e responsabilidade interassistencial. Então, contamos com a presença de todos. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar todos aqueles que têm interesse na pesquisa, no estudo e na própria vivência prática da democracia direta. O CAEC, em parceria com o CEAJUC, que é o Conselho de Advogados da Conscienciologia, estão promovendo o primeiro simpósio internacional de democracia direta, que vai acontecer aqui na Cognópolis, no Discernimento, em Foz do Iguaçu, dos dias 3, 4 e 5 de junho, sexta, sábado e domingo. Vão ser 14 conferencistas, dentre eles o professor Volney Lins, de São Paulo, com obras publicadas sobre democracia e direitos humanos, o professor J. Vasconcelos, que tem obras referências nessa questão, e ainda, dentre esses professores, nós vamos ter mesas de debates e a oportunidade de fazer uma discussão mais pragmática, se a democracia direta, de fato, é algo que pode ser atingido numa comunidade, num estado, num país ou no mundo. Nós vamos, inclusive, apresentar a experiência do Conselho dos 500 da Cognópolis, eu vou, inclusive, ser um dos conferencistas, onde nós vamos buscar avaliar se essa experiência já nos dá algum tipo de modelo e resultados. Então, estão todos convidados. Maiores informações no site do evento na internet, www.simposiodemocraciadireta, tudo junto.com.br. Lá tem os valores das inscrições e telefone de contato. Aproveitem que até dia 31 de abril tem desconto. Obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da Repreendência, estamos aqui para convidá-los a participar da 5ª Jornada de Educação Conscienciológica, que vai acontecer em outubro, no período de 7 a 9. Este evento, gente, ele faz parte da 2ª Semana de Reeducação Consciencial, que vai acontecer uma imersão de 10 dias na ciência conscienciológica. Então, a gente está dando enfoque hoje a essa jornada conscienciológica no aspecto parapedagógico, né? Então, quem tiver interesse pode participar enviando trabalhos, ou também como aluno sempre aprendente, né? Então, para maiores informações, busque no site da Repreendência, www.repreendência.org, ou ainda na recepção do CAEC, pelo telefone 3525-2652. Estão todos convidados. Boa tarde. Eu quero convidar vocês para o programa Verbetografia. Nós vamos fazer no próximo mês, no modelo intensivo semipresencial.
A parte presencial vai ser no dia 7 e 8, 21 e 22 de maio. Portanto, 2 fins de semana, não consecutivos. Agora, antes dessa parte presencial, a gente tem que assistir 3 aulas que já estão disponibilizadas no site da Tertúlia. Se vocês acompanharem ali, olha, na página, no telão ali, do lado esquerdo você tem ali a página do verbetógrafo. Você clica na página do verbetógrafo, você entra e você, mais lá embaixo da página, você vai encontrar 3 entradas para 3 aulas diferentes. Essas aulas são importantes porque cada uma delas trata já de um assunto que já vai favorecendo a gente a pensar no verbete nosso. E na primeira aula presencial, a gente já vai precisar de resultados dessas aulas virtuais. Então, essas aulas virtuais, elas são gratuitas, qualquer pessoa pode entrar, mas a parte presencial a gente precisa de fazer inscrição, e a inscrição será feita lá na secretaria do CIAEC. Tá bom? A gente agradece aí a presença de vocês. Obrigada. Boa tarde. O nosso convite hoje são para todas as pessoas que têm interesse em começar os fundamentos da conscienciometria. Inicia-se no próximo dia 26, terça-feira à noite, a partir das 19 horas às 22 horas. E para quem já fez o fundamentos da conscienciometria e gostaria de continuar o programa da autoconscienciometrologia, o Recinho 1 iniciará no dia 1º de maio, aos domingos, das 15 horas às 17h30. Maiores informações e inscrições na recepção do CIAEC. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Labilidade Parapsíquica, especialidade para Percepciologia. Autora Lilian Solé. Obrigada e boa tarde a todos.